Você confiaria em um policial se fosse justamente ele o monstro do qual alguém precisa fugir? Eu aprendi isso da pior forma. O namorado policial da minha amiga era um cara violento. Não estamos falando de brigas bobas ou ciúme possessivo, mas de alguém que realmente se alimentava do medo. Ele sequestrou minha amiga, a isolou de todo mundo e quase me matou quando tentei ajudar. Foi nesse dia que jurei uma coisa: eu ia garantir que aquele homem não só perdesse o distintivo, como também a liberdade. E consegui. Mas a história não acaba aí. 2 anos depois, adivinha quem apareceu diante de mim, implorando ajuda e pedindo que eu entendesse o lado dele? O próprio. Só que antes de chegar nesse ponto, você precisa entender como tudo começou. Eu trabalho como tatuador. Metade dos meus clientes são gente incrível, anjos, de verdade. Pessoas que chegam tímidas, mas saem como se fossem amigos de infância. E às vezes, esse contato de algumas horas muda vidas de um jeito que ninguém imagina. Teve uma vez que fiquei horas a mais ajudando um cliente a pensar numa forma de cobrir uma tatuagem que lembrava o ex-namorado abusivo. Fiz de graça. No dia seguinte, o cara voltou com um grupo de motoqueiros e declarou que agora todos eles seriam meus clientes. Aquilo me marcou. Cada tatuagem carrega uma história, mas algumas histórias pesam mais que tinta na pele. A prova veio com uma cliente em especial. Ela entrou pedindo uma tatuagem simples, uma árvore no braço. Parecia rotineiro, mas quando levantou a manga, eu vi. Tinha um roxo enorme, impossível de ignorar. Não falei nada, só ergui o queixo e encarei. Ela me respondeu com aquele olhar silencioso, quase implorando para que eu não comentasse. E eu respeitei. Fiz a tatuagem e deixei o silêncio falar por mim. Normalmente, enquanto tatuo, sempre rola conversa, mas ela só respondia com monossílabos. E no final agradeceu de um jeito que me fez entender, ela não estava agradecendo o desenho, mas a minha escolha de não pressionar. Menos de 10 dias depois, ela voltou pedindo um ponto e vírgula no tornozelo. Eu perguntei por quê, fingindo não saber. Ela respondeu baixo, quase um sussurro. Só um lembrete para continuar. Nesse dia percebi a dor até no jeito que ela apoiava o pé no chão. E ainda assim, não confessa, não pede ajuda. Porque quem vive sob violência aprende a esconder até o próprio desespero. Mais um tempo se passou até que ela voltou. Dessa vez com um olho roxo, o rosto abatido como se não dormisse há dias. Pediu uma tatuagem mínima, uma linha reta na coxa. Eu percebi. Ela não estava ali por tatuagem nenhuma. Estava buscando um pretexto para não ir para casa. Então improvisei. Ofereci comida, disse que tinha sobrado e ia jogar fora. Quando vi, ela devorava o sanduíche como quem não via comida de verdade há dias. E foi nesse momento que entendi. Ela não precisava só de um tatuador, mas de um abrigo. Enquanto tatuava, fui enrolando o processo, ganhando tempo. Até que perto do fim, ela quebrou o silêncio. Fingiu mandar mensagem no celular, mas vi pelo reflexo dos óculos que não era nada disso. Minha amiga não vai estar em casa hoje. Será que eu posso... Esquece, deixa pra lá. Eu não deixei pra lá. Disse que podia ficar. Ela sorriu de canto, tentando esconder o alívio. Dormiu na maca do estúdio. E quando achei que ela finalmente tinha paz, vi as lágrimas rolando no rosto enquanto sonhava. Foi ali que ela pediu, pela primeira vez, por favor, não me faz voltar, me protege. No dia seguinte, a realidade bateu à porta, literalmente. 2 policiais apareceram. Um deles era ele, o namorado. Uniforme impecável, sorriso falso, olhos que só quem já encarou um predador reconhece. O outro, mais velho, parecia entediado, mas igualmente perigoso. Bom dia, disse o namorado cheio de simpatia falsa. Sou o policial Mark Reynolds. Estamos procurando uma Jane Wilson. Deve ter vindo fazer tatuagem por aqui. Mostrou a foto dela. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. Respondi que não lembrava, que atendo muita gente. Ele pediu para olhar dentro. Eu neguei. Disse que só com mandado. Ele sorriu. Aquele sorriso que não precisa de palavras para dizer, eu vou voltar. Fechei a porta e encontrei ela encolhida atrás, tremendo. Ele sabe que eu tô aqui, ela sussurrou. Ele sempre sabe. Foi ali que descobri seu nome de verdade, Melissa, e percebi que esconder não seria suficiente. A partir desse dia, minha vida virou um campo minado. Cada cliente novo que entrava, eu temia que fosse isca. Cada barulho na porta parecia o começo do fim.
Cancelei atendimentos, inventei desculpas, dormia mal. Melissa ficava nos fundos, só saía quando eu tinha certeza que era seguro. Até que tive a ideia de levá-la para o sítio de um amigo meu, um lugar isolado, longe da cidade. Passei a viagem inteira desviando caminhos, refazendo rotas, olhando pelo retrovisor, enquanto ela se encolhia a cada farol que surgia atrás da gente. O sítio era simples, mas seguro, ou pelo menos parecia. Dei o quarto a ela, fiquei no sofá, e pela primeira vez vi Melissa dormir sem pesadelos. Ainda assim, dentro de mim, a certeza, Reynolds não ia parar. Porque esse tipo de homem, ainda mais com um distintivo no peito, não aceita perder o controle. E quando alguém assim perde a vítima, transforma qualquer um que ajudou em alvo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele voltou, não foi mais como policial simpático, foi como predador ferido, disposto a qualquer coisa para provar que ainda mandava. É aí que a história realmente começa. Quando você percebe que enfrentar um homem violento é uma coisa, mas enfrentar um homem violento com o poder de um distintivo é algo que pode te marcar para sempre. E não com tinta, mas com cicatrizes, invisíveis que nunca saem da pele. A primeira noite no sítio foi silenciosa, mas não trouxe paz. Melissa conseguiu dormir. Eu não. Passei horas deitado no sofá, escutando cada estalo da madeira, cada carro distante na estrada de terra. A cada farol que cortava a janela, meu coração disparava, certo de que Reynolds tinha nos encontrado. No dia seguinte, precisei voltar à cidade. A loja não podia ficar fechada por muito tempo sem chamar atenção. Dei a Melissa um celular pré-pago e pedi que só ligasse se fosse uma emergência. Ela prometeu. Ainda assim, dirigi com um peso no peito. A loja parecia anormal demais, normal ao ponto de incomodar, porque eu sabia que o Reynolds estava por perto, vigiando. E não demorou muito para a suspeita virar certeza. Um dos meus clientes fixos, Chris, apareceu para um retoque. Ele é daqueles caras que você confia sem pensar duas vezes, motociclista, mas também segurança de hospital. Enquanto tatuava, resolvi me abrir com ele. Tô ajudando uma amiga a fugir de um namorado violento. O problema é que o cara é policial. Chris largou o celular e me encarou sério. Aí complica. Policial costuma proteger os seus. Pois é, já percebi. Alguma dica? Documenta tudo. Foto, áudio, qualquer coisa. Junta laudo médico se conseguir. E tenta encontrar aliados dentro do sistema. Nem todo policial é igual, mas se esse cara tem influência, você tem que redobrar o cuidado. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu precisava de provas, porque até então, tudo que eu tinha era o medo dela e a palavra dela. Contra um policial bem visto, isso não bastava. Naquela semana, decidi voltar ao sítio só de madrugada, variando os horários. Fiz de tudo para não ser seguido. Quando cheguei, Melissa estava sentada na varanda, encolhida em um cobertor, segurando meu celular antigo. Não tinha ligado, mas os olhos vermelhos mostravam que chorou o dia inteiro. Ele ligou, ela disse com a voz embargada. Não sei como conseguiu esse número. Disse que sabia que eu estava com alguém, que ia descobrir quem. Meu sangue gelou. Reynolds não estava só desconfiando. Ele tinha certeza. E então, as visitas começaram. Primeiro, carros estranhos na frente da loja. Paravam, ficavam minutos ligados e depois iam embora. Depois, ligações anônimas, silêncio do outro lado da linha. Até que uma noite, encontrei a fechadura da loja arranhada, como se alguém tivesse tentado arrombar. Eu sabia que era questão de tempo até Reynolds aparecer de novo. Melissa queria fugir para outro estado. Falou da Flórida, onde os pais dela moravam. Mas como ela chegaria até lá? Sem documentos novos, sem dinheiro, sem rastro. Ele a encontraria antes. Eu precisava de um plano melhor. E foi aí que decidi recorrer a alguém improvável. Victor, um amigo meu da adolescência, que hoje trabalhava na promotoria. Nunca fui próximo dele, mas era alguém com poder dentro do sistema. Liguei. Inventei uma desculpa qualquer sobre precisar de orientação legal para um cliente ameaçado. Ele desconfiou, mas topou me encontrar num bar discreto no meio da semana. Quando cheguei, falei a verdade. Quase toda. Disse que uma amiga estava fugindo de um namorado violento policial. Contei sobre as ameaças veladas, sobre ele já ter aparecido em minha loja. Victor respirou profundo, apoiou os cotovelos na mesa e respondeu. Cara, você não sabe onde se meteu. Se for quem eu tô pensando,
Ele já teve 2 inquéritos internos. E adivinha? Ambos arquivados. Então você sabe quem é? Perguntei, o coração disparando. Se é o Reynolds, ele não só tem amigos dentro da delegacia, ele é amigo do chefe. E se a sua amiga não denunciar oficialmente, não tem nada que eu possa fazer. Era como bater contra uma parede. Melissa jamais iria registrar queixa. Ela mal conseguia pronunciar o nome dele sem tremer. Voltei para o sítio me sentindo derrotado. Entrei devagar, esperando encontrá-la dormindo, mas não. Melissa estava acordada, andando em círculos, com o rosto pálido. Ele esteve aqui. Ela disse antes mesmo que eu perguntasse. Eu ouvi o carro. Ele não entrou, mas ficou parado na estrada. Eu reconheço o som do motor. Sempre reconheço. Fui até a janela. Não havia mais ninguém. Mas no chão da entrada, encontrei um cigarro ainda aceso, jogado de propósito. Reynolds queria que a gente soubesse que ele estava ali. Queria nos lembrar de que ele estava sempre um passo atrás. Dali para frente, não tive mais dúvidas. Não se tratava só de proteger Melissa. Agora, ele estava atrás de mim também. E se eu não fizesse algo logo, não seria apenas a pele dela marcada para sempre. Seria a minha também. Depois daquela noite em que encontrei o cigarro aceso na entrada do sítio, eu entendi de vez. Reynolds não estava brincando. Ele queria nos desgastar, queria que o medo fizesse o trabalho por ele. E pior de tudo, estava funcionando. Melissa já não conseguia dormir, comia pouco, pulava a cada barulho da casa. Eu também não era mais o mesmo. A cada cliente que entrava na loja eu me perguntava, será que é só um tatuado comum ou alguém que ele mandou para me vigiar? Foi Chris, o amigo motociclista, que me puxou de volta para a realidade. Uma noite, me encontrou no estacionamento, sozinho, e disse, cara, se você continuar assim, vai quebrar antes dela. Vocês precisam de um plano real. Ele tinha razão. Ficar escondido não ia adiantar. E foi então que tive uma ideia arriscada. Transformar o jogo de Reynolds contra ele mesmo. Comecei a documentar tudo. Cada ligação estranha, cada visita suspeita, cada marca nova no corpo da Melissa. Comprei câmeras baratas, escondi pela loja e até no sítio. Melissa resistia. Dizia que não queria provas, que só queria desaparecer. Mas eu insisti, porque desaparecer só daria a Reynolds mais poder. E o golpe de sorte veio de onde eu menos esperava. Uma noite, voltando para o sítio, vi um carro parado na estrada. Reconheci a silhueta de Reynolds no volante. O coração disparou, mas fingi não perceber. Passei direto, estacionei a alguns metros e deixei uma das câmeras ligadas gravando à distância. No dia seguinte, quando revi a gravação, lá estava ele. O policial exemplar, fora de serviço, espiando a entrada de uma propriedade privada, esperando a hora certa para atacar. Uma imagem não bastava, mas era um começo. Enquanto isso, Melissa se abria mais comigo. Contou detalhes dos joguinhos que ele faz em casa, trancar ela por horas em um quarto escuro, obrigá-la a fingir que estava tudo bem em chamadas de vídeo com amigos, punir qualquer tentativa de contrariá-lo. Cada palavra dela era uma faca no meu estômago, e cada confissão era também uma prova a mais. Foi nesse ponto que Victor, o amigo promotor, voltou a me ligar. Ele tinha investigado por conta própria e descoberto algo grande. Reynolds estava sendo monitorado pelo setor de assuntos internos. Nada oficial, nada público, mas havia rumores de abuso de poder. Se eu tivesse provas suficientes, poderia entregar direto a eles. E foi isso que fizemos. Passamos semanas montando um dossiê. Fotos das marcas, áudios gravados escondido ou filmagens do carro dele rondando a propriedade. Chris e os motociclistas até se revezavam discretamente na entrada da loja, fazendo parecer que era só amizade, mas na verdade eram vigias improvisados. Até que, numa sexta-feira, o inevitável aconteceu. Eu estava fechando a loja, quando ouvi o sino da porta. Lá estava ele. Reynolds. Uniforme impecável, sorriso falso, mas os olhos queimando de raiva. Boa noite, Tony, disse como se fosse um velho amigo. Podemos conversar? Eu olhei para todos os lados. Não havia mais ninguém. Engoli seco. Já estamos conversando. Ele deu um passo à frente, e cada músculo do meu corpo gritou para correr, mas permaneci firme. Eu sei que ela está com você.
Não adianta negar. E vou te dizer uma coisa. Você não tem ideia do que está fazendo. Pessoas desaparecem todos os dias. Tatuadores também. Foi nesse momento que percebi que ele não estava mais tentando disfarçar. Aquilo era uma ameaça aberta. Respirei fundo e respondi. Você tem razão. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Mas sabe quem tem? Os caras dos assuntos internos. Eles vão adorar ver o que eu tenho guardado. O sorriso dele sumiu. Foi a primeira vez que vi Reynolds perder a máscara. Na mesma hora, Chris entrou pela porta dos fundos, acompanhado de outros 2 motociclistas. Não disseram nada. Só ficaram parados, braços cruzados. Reynolds entendeu a mensagem. Ele não teria como me calar ali sem testemunhas. Isso não acaba aqui, ele rosnou, já saindo. Você vai se arrepender. Mas dessa vez, não foi ele que teve a última palavra. Uma semana depois, Victor me ligou. Reynolds havia sido suspenso. Não podiam divulgar os detalhes, mas parte do material que entregamos tinha sido suficiente para abrir uma investigação interna séria. Ele estava sendo monitorado, vigiado por dentro da própria corporação. Melissa, pela primeira vez, conseguiu respirar. Ainda não tinha coragem de visitar a família na Flórida, mas pelo menos começou a sair de casa sem sentir que seria seguida. Eu sabia que a batalha não estava vencida de vez. Homens como Reynolds não desaparecem assim. Sempre encontram uma brecha, sempre voltam. Mas naquele momento, tínhamos conquistado algo que parecia impossível. Um pouco de segurança. E se tem algo que essa história me ensinou, é que tatuagens podem até apagar cicatrizes da pele. Mas são as escolhas que a gente faz, de proteger alguém, de enfrentar o impossível, que apagam as cicatrizes da alma. No fim, não fui só um tatuador para Melissa. Fui o abrigo que ela não tinha. E, de certa forma, ela também foi para mim. Porque, ao lutar para salvar a vida dela, percebi que estava salvando a minha própria.